Olá, sociedade sul-mato-grossense. Meu nome é Cláudio Souza, sou secretário do Fórum dos Servidores Públicos de Mato Grosso do Sul. Estou aqui para apresentar mais uma edição do programa Conexão Pública MS, ferramenta de comunicação do Fórum dos Servidores, que hoje vai entrevistar a deputada federal Rose Modesto. Deputado, prazer em tê-la aqui no programa do Conexão Pública MS, nossa convidada do nosso coordenador, Bueno, que é preocupado, como os demais coordenadores, com essa questão da reforma administrativa, que será o nosso primeiro tema, agradecer a sua presença. Dizer que o nosso programa tem essa vertente de levar uma informação diferente para a sociedade sul-mato-grossense, em especial para os servidores públicos de Mato Grosso do Sul, da mídia convencional. Então, nós ficamos muito agradecidos pela senhora ter aceitado nosso convite e já entrar nesse tema polêmico. Seu primeiro mandato na Câmara Federal, vereadora 2 vezes em Campo Grande, vice-governadora do Estado, foi também secretária de Estado e agora, como professora também da rede pública, tem nas mãos um ponto polêmico que é a reforma administrativa. E o Fórum tem um posicionamento contrário, como praticamente todos os servidores públicos. Inclusive, antes da senhora responder, nós temos aqui uma mensagem do Giancarlo, presidente do Simpol e também um dos coordenadores do Fórum dos Servidores, para que a gente entre nessa temática, a senhora possa responder essa pergunta que eu vou fazer agora. Se a senhora é favorável ou é contrário à reforma administrativa, ou seja, a PEC 32. A PEC 32, que trata da suposta reforma administrativa, prejudica o serviço público, o servidor público, mas o maior prejudicado é a sociedade, porque ela vai possibilitar a corrupção, a indicação política, a rachadinha, e o Fórum dos Servidores Públicos de Mato Grosso do Sul é veementemente contra essa proposta. Os servidores públicos do Brasil inteiro são contra e a sociedade tem que entrar nessa luta, da mesma forma que os nossos representantes políticos, porque nós queremos um Brasil mais eficiente, um Brasil que preste um serviço público de qualidade. E a PEC 32, ela vai na contramão, acaba com a independência, com a autonomia, com o trabalho sério que o servidor público desempenha. Um exemplo, as operações que os policiais civis fazem todos os dias, combatendo a corrupção, estão seriamente ameaçadas. E isso nós não queremos. Queremos pessoas sérias trabalhando, comprometidas com a população, e é esse o nosso trabalho, é o trabalho do Fórum dos Servidores. Bom, primeiro, obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês, que em nome do Bueno, quero agradecer a toda a diretoria, e dizer da minha satisfação de poder estar hoje aqui participando do programa Conexão com vocês e falando de um tema muito importante para o Brasil. Primeiro, já iniciar dizendo que eu sou contra a reforma administrativa, contra a PEC 32. O Brasil vive talvez o pior momento da sua história, onde nós temos uma crise de saúde pública, uma crise na economia, uma crise social profunda, onde as pessoas que menos têm sofrem muito, uma crise na educação que vai se levar aí talvez uma década para a gente recuperar o prejuízo que a educação no Brasil está tendo nesses últimos anos. E aí você vem discutir neste momento uma reforma em que tira direitos dos servidores públicos, aqueles que, inclusive, durante essa dificuldade que o nosso país está vivendo, são os que estão na linha de frente, seja na área da segurança pública, na área da saúde, principalmente, na área da educação, porque o professor teve que se reinventar em um país onde mais de 52% não tem uma internet de qualidade e o professor está lá naquela dificuldade para deixar o seu aluno o mínimo informado, enfim, todos os setores do nosso país, o administrativo, de ambas as áreas, que sofrem demais com a pandemia, são desses que nós estamos falando. E falando daqueles que têm a expectativa de ingressar no serviço público, que é uma área que nem todo mundo, às vezes, tem a disposição para ir, que estuda e se prepara ainda para receber salários menores, e aí você vê uma reforma que traz uma discussão que não mostra benefício algum neste momento. O Brasil, diante de todas essas crises, precisa de outras reformas. E aí a gente define agora e defende uma reforma tributária, onde é importante a gente discutir a unificação dos impostos, discutindo aí a questão da Receita Federal, que, em relação à questão da isenção aí dos impostos,
para as pessoas que menos têm. Acho que essa é uma bela de uma discussão neste momento. Mato Grosso do Sul, que é um estado muito bem localizado, mas que ainda não é tão competitivo como deveria ser, e aí nós queremos que seja unificado, né, o ICMS dos estados. Por que o nosso tem que ser um dos mais altos? Então, essa é uma reforma que contribui para o Brasil, mas a reforma administrativa não. Então, por essa razão, né, eu sou contra essa discussão, né, já manifestei perante, inclusive, né, a bancada que eu pertenço, e tenho conversado, inclusive, até com o presidente da Câmara, para ver a possibilidade da gente não trazer, neste momento que o país vive essa crise tão profunda, essa discussão. Né? Mas a gente, tendo que ir para o voto, pode ter certeza que o meu voto, né, será pela derrubada, né, dessa discussão. Sou contra e acredito que a gente tem pautas muito mais importantes neste momento para poder votar. Né? Nós temos aí que se preocupar de fato com a vacina, né, onde todas essas crises que eu falei, que pontuei aqui, só tem uma coisa que pode ajudar a resolver, é a vacina. Para quem está doente, para quem pode e merece e deve viver, para uma crise econômica é a vacina. Então essa tem que ser a nossa luta, é a luta para colocar comida na mesa de quem não tem. Então acho que o Congresso precisa estar centrado e focado nessas discussões. Deputada, as lideranças sindicais aqui do Mato Grosso do Sul e também várias lideranças políticas defendem que essa reforma, a PEC 32, que aí na realidade é um cavalo de Troia para a população, porque ela atinge o serviço público num primeiro momento e deixa aí sem nenhum atendimento as camadas sociais, ou seja, os mais pobres, os miseráveis que precisam do Estado e da educação pública, da saúde pública, da segurança, do social. É uma proposta não só que vai na contramão daquilo que a sociedade está vivendo, mas também não atinge os ministros do STF, não atinge, né, o Ministério Público, não atinge, ou seja, aqueles que ganham mais. Esse entendimento no Congresso Nacional também é passivo, porque a gente está vendo agora manifestações de várias lideranças dizendo que ela tem que ser ampla, porque ela está atingindo só a base que atinge a sociedade. A senhora concorda com esse entendimento? Eu concordo que nem se tenha discussão. É isso que eu defendo. Neste momento é que não se discuta. Que se retire essa PEC. É que se retire. Essa é a minha defesa. Isso é importante porque nós temos aqui em Mato Grosso do Sul, né, são 8 deputados, e a gente não vê esse entendimento, mas a gente vê que o país tem, no momento, uma pobreza explodindo, a miséria aumentando, e vão tirar da população, se essa reforma passar, vão tirar direito de servidores, vão tirar, na realidade, aquilo que a senhora falou, a condição daqueles mais necessitados serem atendidos pelo Estado. Exatamente. Perde com isso, com essa reforma, perde servidor público também, mas perde mais a população. Né? Nós vamos ter aí, se caso for aprovada essa reforma, nós vamos ter servidores trabalhando completamente desmotivados. Hoje já não é fácil a vida do servidor público. Aí você pode dizer, mas tem servidor público que não faz o trabalho que deveria fazer. Tem gente do bem e do mal em todo lugar. Né? E agora a grande maioria dos servidores públicos estão lá, trabalhando mesmo, né, com salários mais baixos, mas prestando bom trabalho, arriscando a vida, como eu disse aqui, nesse momento de pandemia que já levou mais de 500 mil vidas. Né? Agora, a minha definição neste momento, eu não estou nem entrando mais nesse debate, sabe? É óbvio que se tira do pequeno, imagina do grande, mas não é para tirar direito de ninguém neste momento. Não é o momento da gente fazer essa discussão, é isso que eu defendo. Deputada, tem uma outra pergunta aqui, que é sobre a PEC 2564 de 2020, que trata da redução da carga horária para 30 horas e o piso nacional dos enfermeiros. Sim. A senhora é favorável? A senhora está trabalhando nesse sentido também? Sou favorável, né? Tenho defendido, inclusive, que há uma injustiça muito grande com os profissionais da enfermagem, né? Porque quem conhece um pouquinho do trabalho na saúde pública sabe o quanto o trabalho do enfermeiro é fundamental para o sucesso do paciente. Né? E, fora isso, tem mais de 20 anos que essa PEC, né, vem andando, né, a discussão do piso salarial, das 30 horas semanais dentro do Congresso. Então, acho que não tem um momento mais oportuno do que esse para a gente poder fazer essa discussão, levar para o plenário, votar, né, e, se Deus quiser, aprovar. Eu tenho defendido isso. Também faço parte hoje de um grupo de deputados e deputadas que acreditam que é o momento da gente poder fazer isso andar lá na Câmara e, se Deus quiser, nós vamos ter sucesso na PEC 25. Outro tema, assim, um tema
que é recorrente em Mato Grosso do Sul é sobre a corrupção nas instituições públicas. Nós não poderíamos deixar de perguntar à senhora, tendo em vista que a senhora tem aí todo um trabalho voltado para a área social e sabe que a corrupção atinge isso. Quando se tira dinheiro, o erário público do seu local devido, acaba atingindo aquelas que precisam da saúde, da educação, do social, da segurança, do atendimento. E aqui em Mato Grosso do Sul nós não tivemos, consecutivamente, durante esses 7 anos, não vamos ter reajuste. O governador, embasado no parecer, segundo ele, do TCE e do Ministério Público, disse que não poderia dar revisão, porque tem um decreto federal, que é 173, dizendo que não poderia ser incrementado. Só que o decreto não trata da revisão geral anual. E o próprio governador declarou para o Mídia Max que estava pronto, preparado, em condições de dar o reajuste, mas com base nesse parecer. Muitos presidentes de entidade entendem que esse não é o papel do Tribunal de Contas. Ora, quando nós fomos pegos de surpresa pela operação da Polícia Federal, recorrente novamente no Tribunal de Contas aqui do Estado, fazendo as inserções lá em relação à questão dos conselheiros estarem se locupletando do cargo para enriquecimento ilícito. Nós temos até uma matéria aqui, o governador dizendo que não pode dar, né, que, com base nesse parecer, e aí o TCE cai na mira da Polícia Federal mais uma vez, pela Operação Mineração de Ouro, ou seja, a senhora é bem informada, acompanhou, e é preciso saber dos nossos deputados federais, um momento desse que a gente passa, a senhora já disse aqui, é crítico no Brasil inteiro, as pessoas estão desempregadas, são 14 milhões hoje no Brasil, né, de empregados formais, desempregados, fora aqueles que não têm carteira, a sociedade passando necessidade, todo mundo apertando o cinto. Agora, eu gostaria de saber da senhora, como deputada federal, como a senhora tem acompanhado essa situação, a preocupação que os parlamentares estão tendo em relação a um órgão que deveria fiscalizar o dinheiro do povo, é recorrente a operação da Polícia Federal. Bom, primeiro dizer que quem comete qualquer tipo de crime, né, e a corrupção talvez o pior dos crimes, né, porque ela tira daqueles que menos têm, ela impede que chegue o remédio, o socorro para aquele que precisa viver. Então, qualquer tipo de corrupção, e não importa por quem praticada, ela deve ser combatida. Eu, como cidadã, como mulher, né, e hoje como deputada federal, é o que eu defendo, não importa contra quem. Né? Então, penso que a Polícia Federal, as instituições, né, de fiscalização aí, têm cumprido o seu papel. Todo mundo tem direito ao contraditório e cada um vai fazer sua defesa e o tempo vai dar resposta para tudo. Então, eu, como deputada federal, né, sempre vou zelar pelo combate à corrupção, doa quem doer. Deputada, nós temos aqui a representante de ES, ela dentro de um conceito estatístico, dizendo que o governo teria condições de aplicar a RGA. Os dados das finanças de Mato Grosso do Sul, relativas ao primeiro trimestre, demonstram que a execução orçamentária está caminhando bem, apesar da crise econômica que foi agravada com a pandemia de Covid-19. Na comparação deste período, relativos aos anos de 2019, 2020 e 2021, é possível observar que a arrecadação atingiu indicadores superiores aos valores estimados no orçamento para esse período. Em 2021, foram arrecadados 26,62% dos valores estimados e em 2020, com a pandemia, 28,64%. Entre os impostos, cabe destaque a arrecadação do IPVA, que alcançou no primeiro trimestre de 2021 70,36% do total previsto para o ano. Mesmo com as restrições de locomoção, o ICMS teve maior arrecadação em 2021, superior a 28%, assim como o imposto de renda para pessoas físicas, que atingiu 25,35% do valor esperado. Apesar desses números positivos, porém, os servidores estaduais que trabalham para que esse resultado aconteça somam perdas salariais de 36,64%, considerando a inflação medida pelo INPC e IBGE acumulada na database de maio. Então é isso, deputado. A senhora viu aí a entrevista da Andréa, o vídeo da Andréa, dizendo que o governo teria condições de dar um reajuste. Então eu pergunto para a senhora, é possível a gente readequar essa situação do Estado? Porque
tem servidor que não está nem recebendo mais salário. Bom, primeiro que pelo governo tem que falar o governo, né? Eu sou deputada federal e hoje as pautas federais eu tenho condições de tratar, de discutir, como estou aqui discutindo a questão da reforma administrativa que tem a ver. Então, o governo é que tem que dar resposta, por que antecipa 13º, por que está fazendo, né, investimentos e não consegue dar um aumento, entendeu? Então, fica difícil responder por algo que não é da minha competência. Enquanto eu estive no governo, que foi o período que eu fui vice-governadora, apesar de, mesmo assim, não podendo ter caneta, que não é vice que define para quem vai o aumento, para quem não vai, mas eu procurei sempre dialogar com todos os servidores e procurei sempre levar a quem, de fato, né, tinha competência para definir, que era o governador, as demandas dos servidores, ao qual tem todo o meu respeito. Sei o quanto representa para o desenvolvimento do Mato Grosso do Sul o servidor público. Aliás, o nosso estado, diferente inclusive de muitos, né? Aqui nós temos 3 atividades que é o que de fato toca esse estado. Aqui nós temos o servidor público que contribui, né, que dá a condição realmente para a gente poder prestar um bom trabalho para a sociedade. Nós temos aqui o comércio que gera emprego, nós temos aqui o agronegócio, que é um sistema econômico forte e importante para o estado. Então você vê que o servidor público está aqui entre aqueles 3 mais importantes que fazem do Mato Grosso do Sul o que ele é, né? E aí eu, inclusive, né, faria aqui uma observação, principalmente ao servidor público. Por quê? Dos 3 que eu citei aqui, são aqueles ainda que recebem menores salários e aqueles que, de fato, entregam para a população o serviço público de qualidade, entendeu? Agora, sobre a discussão realmente do salário, o que eu posso dizer é que eu lamento realmente de não ver, não só no Mato Grosso do Sul, mas no Brasil inteiro, né, o servidor público sendo mais valorizado, entendeu? Acho que essa é uma luta, sim, minha, como deputado federal. Agora, sobre a decisão do governo, tem que falar o governo. Tá ok. Deputado, outro tema agora para a gente encerrar, porque a gente não podemos perder essa oportunidade. Nós sabemos que ano que vem é um ano eleitoral. Existe aí já um debate, tanto sendo a questão para a presidência da República sendo polemizada entre o Lula e o Bolsonaro. A gente sabe que pode surgir aí uma terceira via, mas essas especulações, porque se define o calendário eleitoral em abril, né? Essa polemização também vem para os estados. Sim. Então, se ficar o Bolsonaro do lado, o Lula do outro, e essas candidaturas forem as mais fortes, consequentemente, vai ressonar aqui na política estadual. Não sabemos ainda se o PT vai ter candidato ao governo do estado. Não dá para saber muita coisa ainda, né? Mas o que a gente sabe, e que se ventila aí no imaginário popular, é que a senhora poderia ser pretensa candidata ao governo do estado. E tem um bom nome, né, no meio político, e também transita no meio popular. É verdade? Tem essa pretensão? A senhora se coloca nessa questão de ser pré-candidato ao governo em 2022? Bom, primeiro assim dizer que qualquer projeto político, ele não pode nascer da gente para o povo, ele tem que ser o contrário, entendeu? A população ela precisa sinalizar, entendeu, que é bem-vindo uma candidatura sua, né? Eu pelo menos entendo assim. Eu desde quando resolvi entrar na política foi ouvindo e de verdade o clamor popular. Então, talvez por isso, né, realmente até agora eu considero que tenho feito boas eleições, né? Fui eleita vereadora 2 vezes, depois fui eleita vice-governadora, fui para o 2º turno na eleição de prefeito em Campo Grande e depois fui deputada federal mais votada do estado, tendo mais de 120 mil votos, sendo a mulher, inclusive, proporcionalmente mais votada do país, né? Então, assim, não vai ser diferente a minha decisão no próximo ano. Eu quero, de fato, já tenho feito isso, trabalhando, e é natural que as pessoas toquem nesse assunto, como você está falando agora aqui, é um processo natural, né? Elas tocam o mesmo assunto, cogitam o nome para uma disputa do governo, mas é uma decisão que eu vou tomar lá a partir de abril, né, do ano que vem, e construindo com as bases, viu? Ouvindo mesmo. Quando eu sentir que não tem ambiente, inclusive, nem para eu disputar a eleição, pode ter certeza que não tenho dificuldade de voltar, entendeu? Lá para a minha função, que é a função que essa é minha e ninguém jamais vai tirar, que é de educar, que é de estar numa sala de aula como professor. Então, a decisão de qual cargo nós vamos disputar, a gente vai tomar a partir de abril, né? Agora, eu fico feliz de ver meu nome lembrado. E é natural. Se só para deputada federal eu acabei fazendo quase 10% dos votos válidos, isso significa que, de fato, o nosso nome, o nosso mandato, a nossa história é um nome que pode muito bem fazer uma discussão dessa para governo.
Agora, quem tem que dar essa chancela aí é o eleitor, e eu vou procurar estar bastante sensível no que vou ouvir até chegar o momento de tomar essa decisão. Deputado, gostaria de agradecer a sua presença, convidá-la novamente para que futuramente a senhora retorne aqui. Obrigada. A linha editorial do nosso programa é essa, nós não temos partidarismo aqui, muito pelo contrário, a recomendação da coordenação do fórum é ser plural. E esse programa é um projeto piloto, a nossa intenção é estender para o rádio, né? E também convidar outros parlamentares que tiverem, porque a população precisa ter uma outra visão que não seja aquela de comunicação de massa, tanto no micro quanto no macro. Então, quero agradecer a sua presença, a sua disponibilidade de vir aqui, atendendo o convite do Bueno, e dizer que nós estamos torcendo pelo Brasil, torcendo para Mato Grosso do Sul também. Que bom, eu que agradeço pela oportunidade, estarei sempre à disposição de vocês, né? E mais uma vez aqui em nome do Bueno, cumprimentando todos os servidores públicos e agradecendo também ao trabalho que vocês vêm desempenhando aí na luta, dialogando, cobrando, mas sempre de forma muito madura. Eu acho que esse é o caminho, né? É cobrando, é dialogando, com respeito, entendeu? E a gente vai avançando. São vozes que têm sido fundamental, inclusive, para os avanços que têm chegado no Mato Grosso do Sul. Muito obrigada. Muito obrigado. E assim nós encerramos mais uma edição do programa Conexão Pública MS. Compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais, nos siga no Instagram e também nas nossas ferramentas de comunicação, no site e na página do Facebook. Obrigado e até a próxima edição.